Saudações a todas e todos. Este é o canal Ponto de Partida das Ideias e o tema do vídeo de hoje é como baixar a comida, o preço da comida no Brasil. Nós estamos aqui, evidentemente online, com um querido amigo do canal, que é o Eduardo Calado. Ele é economista, doutor em economia, aliás, pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele também é professor de economia da UFRRJ, que é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, instituição da qual, inclusive, já foi vice-reitor. A gente tem acompanhado no noticiário, principalmente nos últimos meses, né, um substancial aumento dos preços de alguns itens da cesta básica de alimentos aqui no Brasil. Esse processo, né, ele é especialmente agudo no que se refere, evidentemente, à popularidade do presidente Lula. E nós não devemos esquecer que na recente eleição dos Estados Unidos, a discussão da inflação, especialmente ligada à questão de itens de cesta básica também, foi muito importante para a eleição do candidato da extrema-direita, Donald Trump, e isso apesar dos bons índices macroeconômicos exibidos pela gestão do então presidente Biden. Diante dessa preocupação toda, eu queria, antes de disparar aqui a pergunta que nos mobiliza, eu queria agradecer o tempo e a disponibilidade do Calado e fazer a pergunta do vídeo. No seu entendimento, caro professor, o que é que precisa ser feito para baixar o preço da comida no Brasil? Primeiramente, Marcelo, eu queria agradecer o convite. Para mim é sempre uma satisfação, não é? E uma honra participar aqui desse programa, que eu acho que é um programa que está crescendo, que está formando pessoas, influindo na opinião das pessoas e tem cumprido, nesse sentido, o seu papel. É claro que são discussões introdutórias, não é? Até o próprio nome do programa mostra isso, mas, em minha opinião, são fundamentais, até porque ninguém já passou essa época, isso aí é da época dos gregos antigos, né? Que você estudava tudo e todos estudavam tudo. Não, você se especializa, então é natural que, por exemplo, no meu caso, eu sou até bastante eclético, eu tenho interesse em várias áreas do conhecimento, agora, de mim, não conheço aprofundadamente todas essas áreas, mesmo aquelas que têm interesse. Então, no caso, por exemplo, do meu maior estudo e pesquisa são a área das ciências econômicas, evidentemente, né? E, nesse sentido, essa postura introdutória de apresentar temas para o conjunto da população, para um conjunto de pessoas, é absolutamente importante e muito bem-vinda. Bem, primeiro eu quero fazer um apanhado geral da situação econômica do Brasil, porque a questão da inflação, você olha nos jornais, até parece que o preço subindo, porque o governo ele tem, digamos assim, está tendo, né, uma performance muito arriscada, temerária e ruim, do ponto de vista das variáveis macroeconômicas. Então, vamos analisar algumas coisas. Primeiro, claro, isso é um fato. Vou chegar na inflação de alimentos mais na frente, mas vamos começar com a inflação geral. A atual inflação do país, né, no ano passado, né, ela passou um pouco da meta de inflação, que é centrada em 3%, com 1,5% de variação, para mais e para menos, ou seja, então ela vai de 1,5% até 4,5%, passou um pouco, 4,8%, né? E vou depois dizer, na minha opinião, por que houve essa passagem. E aí tem muitas avaliações, né, especialmente na área do mercado, na imprensa, na mídia, né, que o governo não tem feito o seu dever de casa, há lá digamos assim, um descontrole das contas públicas. E, na verdade, o que a realidade mostra não é nada disso. Aliás, também é um fato, não estou querendo rivalizar com avaliações do mercado financeiro, mas durante o governo Lula,
todas as avaliações do mercado financeiro, sem exceção, foram erradas, né? Por exemplo, inflação de 23, eles estimavam inflação maior, né? Foi menor do que estimado. Déficit do governo, tudo foi sempre o crescimento do PIB. Foram sempre, o crescimento do PIB achava-se que era ser 1%, 1 e pouco, tanto em 23 quanto em 24, e no caso de 2023 foi superior a 3%, e agora em 2024 também espera-se que ela seja superior a 3%, não fechou ainda o seu cálculo, né? A própria questão fiscal do controle das contas públicas, que disseram também que haveria um descontrole, a verdade é que fechou quase 0-0, né? Houve um déficit muitíssimo, vou usar no superlativo, né? Muitíssimo pequeno, né? Bem também diferente da avaliação, digamos assim, que foi feita pelo mercado financeiro e pela mídia, em geral, reproduzido pela mídia. Se você comparar com o governo passado, eu quero rapidamente fazer essa comparação. Como é que foi a inflação no governo passado, do Bolsonaro? Foi 4,3% no primeiro ano, 4,5% no segundo ano, 10% no terceiro ano e quase 6% no quarto ano. Quer dizer, a inflação, os 2 primeiros anos em torno de 4,5% e depois muito acima, né? O governo Lula, a inflação, quer dizer, ela tem, na minha opinião, sido um pouco acima da meta estipulada. Eu quero também discutir essa questão da meta, né? Mas não muito acima da meta estipulada. Crescimento também muito rapidamente. Não é o nosso tema, o tema é a inflação, mas eu queria rapidamente fazer uma pincelada sobre o que isso tem a ver com a inflação, tá? Porque muitos argumentam que por causa do crescimento há uma pressão inflacionária, né? De fato, o governo Lula cresceu de maneira expressiva, né? Comparando, por exemplo, de novo com o governo passado do Bolsonaro, em média ele cresceu 1 e pouco por cento, 1,2%, 1,3%, 1,4%, né? Inclusive um ano de recessão. Tudo bem, vão alergar que esse ano de recessão foi por uma questão internacional, mas todos passam questões internacionais. O segundo governo Lula passou uma crise internacional das mais graves dos últimos, tirando a de 29, talvez a mais grave dos últimos 100 anos, tirando a de 1929. E mesmo assim, se eu comparo com o segundo governo do ex-presidente Lula, né? Ele foi num ano acima de 6% no primeiro ano do segundo governo, o outro acima de 5%, depois caiu para 0%, né? Foi em 2009, depois em 2010 chegou a 7,5%, quer dizer, uma média de, mesmo com essa crise, acima de 4%. Mesmo o primeiro ano, o primeiro governo, onde no primeiro ano teve dificuldade, porque o Fernando Henrique, sim, deixou uma inflação acima de 10%, um dólar batendo quase R$4, né? Depois o dólar foi caindo, o Lula deixou o dólar abaixo de R$2, por exemplo, né? Então, no primeiro ano com um crescimento baixo, mas depois teve crescimentos maiores e chegou perto de 4% no seu primeiro governo, consolidando os 2 governos, apesar da dificuldade internacional, ele tem uma média acima de 4%. De novo, e o Fernando Henrique, nos seus 8 anos, por exemplo, teve uma média de 2 e pouco por cento. Bolsonaro, metade disso, quer dizer. Então, é uma coisa importante a ser lembrada. Vamos voltar, então, para a inflação, para não me perder, para não ir muito na direção diferente da inflação. Embora essa questão do PIB, eu vou voltar a ela, porque muitos argumentam que é justamente isso que está, em parte, pressionando a inflação. Inflação é aumento de preços. Desculpe a mania de professor, né? Talvez eu simplifique demais, até porque eu acho que todo mundo pode, todo público pode assistir essa live. Às vezes, eu tento explicar como se explicasse para pessoas sem nenhum conhecimento, ou muito pouco conhecimento de economia. Então, a inflação é uma média ponderada de preço, diga-se de passagem, não é uma média de preço. Quer dizer, evidentemente, o vinho não tem o mesmo peso do leite, porque o consumo de vinho é muito maior do que o consumo de leite, por exemplo, né? E assim vai. Então, o alimento, por exemplo, não tem a mesma importância do lazer. Até porque, na média, o brasileiro gasta mais com alimentos do que com lazer, né? Quiçá, um dia nós temos uma situação diferente dessa, né? Como em vários países europeus, por exemplo, né? E espero que estejamos no caminho para essa direção. Mas bem, então, é isso, uma média ponderada de peso, onde, claro, itens pesam mais, itens pesam menos. 3 itens, né, setores, que até porque na alimentação também tem várias, e vou chegar depois na alimentação para os mais pobres, nos alimentos para os mais pobres, né? A alimentação foi que mais puxou a inflação, chegou a 7,7%. Antes alguém me fala, mas o café, sim. Falando da alimentação como um todo, chegou a 7,7%. O café foi superior a isso, outros alimentos foram superiores a esse índice, mas também teve alimentos inferiores a esse índice, né?
Você teve também o transporte, que superou esse índice, e o gasto com saúde. Tá? Uma coisa que foi muito impactante, tanto na questão dos alimentos, quanto também na questão dos transportes, e na inflação como um todo, foi a variação do câmbio. Tá? Vários estudos mostram que, para a inflação brasileira, o câmbio tem muita importância. E nós tivemos uma variação de câmbio de acima de 20% em um ano. Repito, em um ano, acima de 20%. O câmbio era 5 e pouco, não é? 2, uma coisa assim, 2, 3 no início do ano, né? Em torno disso, né? Varia todo dia. E no final do ano chegou acima de 6, né? 6,1, 6,2, repito, varia todo dia. Né? Então, mais ou menos 5 e pouco no início do ano, de 24, e em torno de 6, um pouco acima de 6, no final desse ano, que deu um aumento aproximadamente 20 e poucos por cento, 22, 23% de aumento. É um aumento muito significativo. E isso impacta o preço dos alimentos, por vários motivos. Aí também, se eu explicar em detalhes, aí não vai conseguir ser dentro do tempo que é razoável aqui para as pessoas que estão assistindo essa nossa conversa. Mas vários produtos nossos são ligados a preços internacionais e vários setores também, mesmo produtos que nós consumimos. Exportamos carne, nós exportamos muita carne, quer dizer, da produção de carne brasileira, em torno de 1/4, um pouco mais, talvez, é exportado. Então, o preço internacional da carne, claro que pesa também aqui na definição do preço da carne brasileira, no Brasil. Bem, transporte, que foi, repito, 3 setores. Gasto com saúde, gasto com alimentação, gasto com transporte. O transporte, evidentemente, a explicação é o câmbio, porque também a questão do diesel, da gasolina, quer dizer, dos combustíveis, são bens vinculados, atrelados ao mercado internacional, à variação do dólar. Então, com essa variação do dólar acima de 20%, é claro que teve um impacto significativo nesse preços. Né? A inflação ela é uma resultante de pressões de demanda e de oferta, não só de demanda. Por isso, também, o remédio que muitos argumentam que deve ser aplicado, e o que, inclusive, o Banco Central faz ao aumentar a taxa de juros, é um remédio que visa simplesmente reduzir a demanda. Não é? Quando o Banco Central eleva a taxa de juros, é nessa direção, de reduzir a demanda. Só que a redução da demanda é um remédio muito amargo, porque a redução da demanda significa uma redução da atividade econômica, consequentemente, a redução do emprego. Ou seja, um maior desemprego. A pessoa desempregada, ela procura menos, não é? Vai consumir menos, procura menos. Ir às compras é uma redução de consumo, e essa redução de consumo diminui a demanda, e ao diminuir a demanda também diminui a pressão sobre esse preço, sobre os preços em geral, então eles tenderiam a cair. Vou tomar cuidado com o que falo, mas é claro que eu não estou trocando uma coisa pela outra. Agora, é muito ruim, e claro, é ruim mesmo, ainda mais para os mais pobres, que, por exemplo, uma pessoa de classe média, se a carne fica muito cara, pode comer peixe. A pessoa de classe média, perdão, a pessoa muito pobre, que comia um pouco de proteína, um pouco de carne, vai ter que trocar pelo frango, talvez nem pelo frango, talvez até pelo ovo. Então, é muito ruim, evidentemente, o aumento de alimentos para os mais pobres, para os muito pobres. Agora, pior ainda é a falta de emprego. Né? Então, é preciso ter esse cuidado de, sim, reduzir a inflação, especialmente a inflação de alimentos, mas evitando, né, esse caminho aí de aumentar o desemprego, consequentemente também vai aumentar a pobreza, a miséria, que no governo tem conseguido reduzir, inclusive a índices muito baixos. Né? A miséria e a pobreza atingiu um patamar menor nos últimos, creio que 20 anos, 10 a 20 anos, e o desemprego também está muito baixo. Então, isso é uma coisa boa, não é? Faz bem à população e faz bem também aos mais pobres, é uma coisa que é necessário manter. Então, repito, demanda e oferta. Então, o lado da demanda, ela vai ver isso, ver redução de demanda, e é isso que... E é nessa direção que opera o Banco Central, e tem que operar, viu? Até porque está lá no seu arcabouço, também tem arcabouço lá no Banco Central, não é só na política fiscal, né? A meta inflacionária deve ser buscada, né? Seja ela qual for, que aí é outra questão também a ser debatida, né? Nós estamos com uma meta inflacionária de 3%, e até alguns argumentos que deve baixar para chegar a padrões dos países centrais, que é 2,5%, né? O que deve ser discutido, porque
Nós não somos iguais aos países centrais. Vou dar um exemplo aqui. No debate da dívida externa, por exemplo, os países centrais todos têm dívida externa acima de 100% do PIB. Ou seja, e vários bem acima de 100% do PIB. Nós temos uma dívida externa abaixo de 100% do PIB, está 76%. O mercado, a previsão do mercado é de 78%, quer dizer, uma coisa assim, maior, um crescimento maior, e parou em 76%. Quer dizer, não foi esse crescimento também esperado pelo mercado. De novo, mais um erro do mercado, reproduzido pela mídia. Nesse caso, aí diz, não, mas o Brasil não pode ser comparado com países centrais. Então, vale esse argumento. Mas no caso da inflação, não vale. Então, quer dizer, se quer que o Brasil tenha uma inflação igual aos países centrais. E é difícil. E também, de novo, usando os exemplos dos países centrais, eles têm um crescimento baixo atualmente. Agora, eles já são países muito ricos. O Japão, não vou nem falar da China, o Japão, após a Segunda Guerra Mundial, crescia mais de 10% do seu PIB, né, o crescimento do PIB ao ano, chamado milagre econômico japonês. Depois copiamos esse nome aqui, milagre econômico brasileiro, né? Milagre econômico japonês. Se não fosse isso, evidentemente não continuaria um país pobre, não seria hoje um país central. A China cresce, a segunda economia, evidentemente também, agora até desacelerou, né? Está crescendo 5%, mas já cresceu vários anos, em torno de 10%, até mais. Não fosse isso também, não chegaria no estado que está, não se aproximaria dos países centrais. Então, repito, essa meta para nós, mas a meta está dada, não acho que também é muito difícil mudá-la, né? Não acho que não há, talvez, força política para tal. Talvez no segundo governo possa ser discutido, vá lá que seja, mas pelo menos mantê-la em 3%, né? Repito, e já acho ela uma coisa. E aí o Banco Central é obrigado a buscar a meta, certo? No máximo 4,5%. Então, tem que elevar a taxa de juros. Mas uma coisa que o Banco Central tem feito, eu também quero registrar isso aqui, vai impactar a inflação, está impactando já a inflação e vai continuar impactando, é a redução do valor do dólar. E isso aí, não tenha dúvida, embora tenham argumentos aí na mídia, mas as declarações do Trump, não é que é o recuo do Trump, né, ajudou, mas isso não explica uma redução de mês inteiro. Evidentemente, as intervenções do Banco Central, que tem, graças aos primeiros governos do presidente Lula, né, na época ex-presidente, que conseguiu que nós tivéssemos uma caixa, uma reserva internacional de mais de 350 bilhões de dólares, 370, 80 bilhões de dólares, permite que o Banco Central faça essas intervenções para diminuir o preço do dólar. Ou seja, o que faz o Banco Central? Ele entra oferecendo dólares, que tem muito, né, para oferecer. Com isso, evidentemente, qualquer mercadoria, quando ela torna-se, de certa forma, abundante, né, quando ela aumenta, né, a sua quantidade, tende a diminuir o seu preço. Né? No caso aí, é o que aconteceu. E aí, mais ainda, o Banco Central, na minha opinião, muito corretamente, claro, ele vende dólares e recebe reais. E esses reais, parte deles ele coloca no seu caixa, né? Tem um caixa, né? O Banco Central, até precisa, né, tê-lo, mas parte ele tem recomprado dívida pública, então tem também ajudado a segurar o crescimento da dívida pública. Mas isso é outra questão, vamos voltar à inflação. Embora são questões, entendam, que estão ligadas. Mas você fala isso tudo, eu quero saber do preço. Mas, por exemplo, um dos motivos para justificar aumento do dólar é que a dívida estava crescendo muito, né? Dívida brasileira. Com o crescimento da dívida, há, digamos, insegurança, porque o governo pode ter dificuldade de pagar essa dívida interna, porque cresce. Aí, por isso, as pessoas, para se proteger, compram dólares. Os agentes econômicos compram dólares para ter uma proteção a esse risco possível. Então, quer dizer, são coisas que são interligadas, né? Influenciam, ou acabam influenciando e explicando um pouco as pressões inflacionárias e o aumento de preço. Então, de novo, essa postura do Banco Central, que no caso dos juros tem mantido, aliás, como acho que não tem como fazer de maneira diferente, né? Uma taxa mais alta, porque a inflação está subindo, se ela descer aí é outra situação, ele poderá repensar, mas no caso, por exemplo, do câmbio, ele tem correto, como fez o Roberto Campos Neto no governo do Bolsonaro, não no governo do Lula, mas no governo do Bolsonaro, ele fez mais de 100 intervenções no câmbio, né? No sentido, evidentemente, de controlar o preço do dólar. Se o câmbio continuar nesse patamar, né, a chance de nós termos uma redução de inflação geral, não só dos alimentos, é bastante grande.
porque, repito, os alimentos brasileiros eles têm uma influência muito grande do dólar, da variação do dólar. Mas se nós conseguimos manter 5,7 até o final do ano, a chance de segurar o dólar é muito... E também para a questão do transporte, evidentemente, aí, porque, repito, como eu já falei, é uma commodity que tem um preço internacional. Então, se o dólar varia, nós acabamos, né, tendo que sofrer com isso lá na bomba, lá no posto de gasolina, né? Quando vamos encher o carro, e o caminhoneiro, quando vai encher de diesel lá o seu caminhão para o transporte dos produtos que nós consumimos. Isso pressiona a inflação. Já falei, né? Foi um dos 3 itens que estavam acima, que mais pressionaram a inflação, foi também os transportes, não só os alimentos. Então, esse é um bom cenário. Outra coisa também que é positiva é que a Conab, que eu vou chegar na Conab também, né? Ela tem dado sinais, né? Tem feito previsões de que nós, esse ano, 25, nós talvez tenhamos de novo um recorde de safra de grãos, né? Em geral. Antes que falem, soja, não, o brasileiro não come soja, assim, o governo come feijão e arroz, por exemplo. E tanto no feijão quanto no arroz, a previsão de um aumento de 11%, mais de 11%, 11,4% no feijão e 11,5% no arroz, ou o contrário, aí eu não lembro exatamente mas ambos acima de 11% de crescimento, né, da safra. Então, que é um famoso feijão e arroz, né? Então, o brasileiro come muito. A carne é outra coisa, né? Mas vou chegar na carne também. Mas então, ou seja, o que eu estou querendo dizer é que 25, nós começamos até com algumas notícias quanto à questão dos alimentos. Agora eu vou focar um pouco mais nos alimentos, a inflação em geral, mas nos alimentos, até tranquilizadoras. Quais? A questão cambial, o câmbio tem ficado em torno de 5,7, é possível, talvez, que se o Banco Central continuar, eu não sei porque não vai mudar, né? Está agindo assim, imagino que continue a agir da mesma forma. Então, conseguirá segurar o câmbio, né? Se tiver uma variação, será uma variação muito pequena, que impacta pouco a inflação. E a previsão da Conab, né, de que esse ano nós teremos um novo recorde na nossa safra de grãos e até os alimentos bastante usados para os mais pobres, né? Entre os mais pobres, justamente o feijão, nesses grãos aí, o feijão e o arroz. Mas, apesar de digamos assim, sinais que possam ser tranquilizadores quanto ao amanhã, ao futuro dos preços em geral e do preço dos alimentos em particular, eu acho que o governo não deve ficar parado. O que fazer, por exemplo, para que não se repita o que aconteceu no ano passado? Primeiro, o governo tem que, de novo, recuperar a questão dos estoques para a regulação justamente do preço dos alimentos e da oferta dos alimentos. Então, ele tem que voltar a comprar alimentos, né? O governo ele tem que atuar de maneira... O plano safra, de novo, também no passado foi um recorde, e esse ano deve ser igual, ou talvez até maior, né? Que é um plano justamente que visa empréstimos, né? Que visa ajudar, né, do ponto de vista financeiro, com crédito barato, a agricultura brasileira. E eu acho que aí tem que ser direcionado, tá? Tem que ter lá esses muitos recursos que são destinados ao financiamento, ao crédito barato para a agricultura brasileira, que eu não quero tirar da soja, não é isso, eu estou querendo... Até porque é importante também para as nossas exportações, se não tivermos moeda, se não exportarmos, não temos como pagar os produtos que nós importamos, então não faço nenhuma proposta, digamos assim, radical, irresponsável, de tirar daqui e deixar lá o que chama de agronegócios, né? sem recursos. Não, vai continuar, evidentemente, o financiamento ao agronegócio. Agora, o governo tem que olhar mais justamente a questão dos alimentos, que são os alimentos da cesta básica, né? Os alimentos mais necessários, mais utilizados pela população mais pobre. Por exemplo, a carne, aí não vai aumentar como vai aumentar o feijão e o arroz, até porque não é tão fácil esse o próprio café, porque quem tem um pouco da área, né, a pessoa de uma universidade que estuda isso, né, um pé de café demora anos para crescer, então não dá para aumentar, diferente do arroz e do feijão, que você pode de um ano para o outro aumentar bastante. Café, de um ano para o outro, não tem como aumentar bastante, idem carne, alguns outros produtos. Agora, o que você pode fazer também é reduzir os impostos, né,
as tarifas, o famoso, ao contrário do Trump, né, que está aumentando tarifa, né, o oposto. Mas reduzir tarifa, é normal ter tarifas, né? Os Estados Unidos sempre teve, ele está aumentando, não é que ele está criando tarifas. Então, nós também temos tarifas, nossa economia não é nenhuma economia 100% aberta, né? Então, temos tarifas para todos os produtos, então, o que podemos fazer é reduzir essas tarifas, né? Olhando aqui carne, por exemplo, né? Sei que produzimos muita carne, mas a chance de importar carne, por exemplo, do Uruguai ou da Argentina, né, que são grandes produtores de carne, fala que os mais próximos a nós, mas não só eles, vários outros produtores, e outros, leite, outros produtos, né, da cesta básica, também é uma medida que o governo pode utilizar, ele próprio também pode comprar isso, põe na Conab. O Bolsonaro, outra ação também que tem consequências, né, que foi o esvaziamento da Conab, né, no governo Bolsonaro, que o governo Lula está recuperando, mas que, evidentemente, também isso leva tempo. Só para terminar, até porque eu me comprometi a falar 20 alguma coisa minutos, então já passei disso, e talvez até tenha alguma dúvida para ser retirada. Só para terminar, o governo, sim, tem e pode e deve realizar várias medidas, e isso não tem nada de intervencionismo exagerado, qualquer governo faz isso, e na história do Brasil, até o Plano Real, por exemplo, só rapidamente, questão da tarifa, me lembrei agora, quando o preço dos carros estava aumentando muito, ele começou a baixar a tarifa dos carros importados. O que aconteceu? O Brasil começou a comprar mais carros importados, ele não obrigou a indústria nacional de carro, de automotiva, de mudar preço, mas eles perceberam que estavam perdendo no mercado, daí seguraram os aumentos, quer dizer, pararam de aumentar o preço do automóvel. Ele conseguiu, com isso, utilização de tarifas, a abertura do mercado e uma vinda maior, por exemplo, desse produto aí, que eram os veículos. Isso aí lá no plano cruzado, no início do plano cruzado, né? Para evitar o aumento desse setor. Então, quer dizer, tarifas podem ser usadas, já foram usadas no passado, né? A Conab, também, que sempre foi usada, pode e deve ser continuada usada. O crédito, até repito, o plano safra é isso, é um crédito para a agricultura, quer dizer, pode e deve ser usada. Nós temos um conjunto de instrumentos aí que podem e devem ser usados, e agora cabe ao governo focar justamente nessa não só nos alimentos, é claro, é importante, mas tem alimentos e alimentos, né? Então, especialmente nos alimentos que são mais consumidos pela população mais pobre, que realmente tiveram um aumento significativo no ano passado, e é claro que isso, além de afetar o humor dessa população, né, afetou a vida dela, né? Não é só por questão de humor, de boa vontade com o governo, de achar o governo bom, e isso piorou a vida deles. Mas, na minha opinião, não é difícil de reverter isso. E, pelo contrário, até que entramos um ano com, digamos assim, alguns sinais mais favoráveis. Desculpe eu estender aqui um pouco além do tempo. Não se estendeu, não. Eu queria te agradecer muito, Calado, porque eu te botei no fogo, te dei uma pauta super jornalística e você me devolveu uma fala que, ao mesmo tempo que ela é acessível, ela foi muito rigorosa. Te agradeço muito. É difícil, essa síntese é difícil de fazer, e você, para a nossa alegria, conseguiu fazer. Eu te agradeço muito nesse sentido. Tá bom? Foi muito, muito esclarecedora. Eu mesmo, assim, costumo conversar com você, conversar com outras pessoas. Eu fui chamando a atenção para aspectos dessa questão que eu ainda não tinha atentado, digamos assim. Tá bom? Então, é isso. Te agradeço muito aí, viu? Eu agradeço a audiência, agradeço a você. Como eu falei, é sempre para mim muito bom, eu fico muito feliz quando retorno aqui. Obrigado. Tá bom, então. Bom, então nós vamos ficando por aqui. Como eu sempre faço, eu gostaria de agradecer a quem nos assiste. Quem gostou, peço que se inscreva. Quem se inscreveu, peço que chame os amigos para conhecer nosso trabalho. E até a próxima.